Queridos amigos, amigas, estamos aqui iniciando um novo mês e hoje é um dia muito especial, 1º de maio, Dia do Trabalhador, Dia dos Trabalhadores. Queremos louvar a Deus pelo seu trabalho, você trabalhador, trabalhadora, por todos aqueles que geram empregos, os patrões, as patroas, são todos trabalhadores, trabalham para gerar empregos que é tão necessário. Iniciando um novo mês, novas expectativas, estamos aqui vivendo a experiência do nosso podcast Conexão e Fé. Hoje nós temos a grata satisfação de receber uma grande liderança do Brasil, que veio aqui, inclusive, em nossa diocese, nos ajudar a acolher um novo jeito de catequese matrimonial. Temos aqui o André Parreira, seja muito bem-vindo em nosso podcast Conexão e Fé. É uma alegria poder contar com a sua presença. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Padre Ernesto. É minha alegria estar aqui, poder contribuir e também aprender muito aqui na Diocese de São José do Rio Preto. Que bom! E assim, olha, o podcast nosso promete, ajude a divulgar o nosso canal no YouTube sempre, Seja esse evangelizador, onde ele mais chegar e a mais pessoas, serão mais pessoas que terão uma ferramenta para conectar com os valores, também conectar com as celebrações, Ajude a divulgar e sempre que acompanhar, dê o positivo, like, faça um comentário, tudo isso fortalece o canal. André Parreira, quem é o André Parreira? Quem é o André Parreira? Então, eu venho da Diocese de São João del Rei, Minas Gerais, casado desde 98 com Karina, com quem tenho 7 filhos. Já tenho filho adulto e filho crianças, tenho uma escadinha, Alguns dizem que não é escada, que é uma rampa, porque vai direto, O mais velho tem que idade? 21. 21 e o caçula? 7 anos, faz 8 agora. Olha que beleza. Dia 13 de maio. Parabéns, hein? Muito obrigado. Então, estamos aí. O André Parreira, eu sou professor de Física. Minha formação é na área científica, meu mestrado e doutorado é na área de ensino de Física. É a matéria que sempre tive pavor, Física. Pois é, então aqui a gente não vai falar de Física. Não vamos mexer com isso. Não vou mexer com ela aqui, mas eu dei aula há muito tempo. Hoje em dia trabalho com equipamentos para laboratórios de Física, dando consultoria em faculdades, em escolas. Mas também há mais de 20 anos já atuamos neste apoio à família. É um apostolado que Deus nos apresentou, que nos encantou e nos pegou de alguma forma. E temos mais de 20 anos neste apoio às famílias, especialmente para aqueles que preparam a sua família, que é a preparação para o matrimônio. Perfeito. E a sua experiência familiar, de mais irmãos, os pais, como que foi a sua preparação na família para assumir a família? Olha, eu tenho um irmão, não venho de uma família numerosa, meus pais são pais católicos que me formaram na fé e tive um bom exemplo de família, de pais dedicados, de pais comprometidos. Isso certamente me motivou também, me ajudou a ter uma visão de família mais equilibrada, uma visão mais positiva da família, porque hoje em dia esta visão positiva da família ela está meio embaçada, meio escondida, Quantos jovens falam, não quero ter família, para quê? Mexer com isso para quê? É complicado, vou perder minha liberdade, é caro, e enchem um caminhão de problemas aí quando falam em família. Então a gente tem que ter uma família bem estruturada para dar uma motivação, uma visão positiva de família também para os filhos, E isso eu tive em casa. Olha, a família é o santuário, como lembrava o Papa hoje, São João Paulo II, é o berço, é o lugar onde se humaniza as pessoas, André. E hoje nós temos que nos posicionar em defesa da família. Há uma crescente
E as pessoas, os casais que não querem ter mais filho. É um problema. Eu vejo de maneira assustadora. Inclusive, eu lembro que na comunidade, eu sei que às vezes machuca alguns casais, que eu falo, se há casais que pudessem ter meio filho, teria meio filho. Falei, no futuro não vai ter mais parente, porque um único filho. Então, eu sei que às vezes machuca alguns casais, mas é uma verdade, né? Cresce também, André, você tem todo esse contato, casais que querem ter um cachorrinho, não querem ter filhos, né? Precisa acordar, porque a conta vai chegar. Eu acho que está faltando compreender o que é família, compreender o que é o amor, né? Hoje o amor está com uma visão totalmente corrompida. A palavra amor foi muito romantizada, né? Hoje, quando alguém fala em amor, está querendo algo que vem para si e não que vai se doar. Quando um filme, né, um Hollywood fala eu te amo, aqui ele está falando eu te quero, eu quero o que você pode me dar, eu quero o teu prazer, eu quero a tua companhia, mas não está falando eu quero me doar. Então o amor está totalmente corrompido, né? O amor é aquele que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho, né? Aquele que dá, né? Que se entrega pela gente. Então, quando o amor é corrompido, toda a visão de família também fica corrompida, porque quem não entende o que é o amor não vai entender o que é família. A família é a doação constante, a família, eu me uno a alguém para cumprir uma vocação, né? E me doar por aquilo. Então, eu vou me doar por um filho, vou me doar pelo outro filho. Por que um casal quer ter cachorro e não quer ter filho? Porque o cachorro não dá trabalho. A hora que eu quero, o cachorro está comigo. A hora que eu não quero, eu deixo ele no canto. Eu vou viajar, eu deixo ele no hotel de cachorro. Né? Então, o casal não quer compromisso, não quer se doar. Nem mesmo entre o casal há mais o compromisso. Eu quero ficar junto com o outro até o dia que eu vou me cansar dele, até o dia que o outro não me atende mais, ou que eu achar nele algum defeito que eu considere muito para mim. Eu vou me livrar do defeito e vou me livrar dele também, até achar outro. Então, quando nós não entendemos o que é amor, nós não entendemos o que é família e vai dar no que dá. Hoje o povo tem medo de ter filho, né? Ninguém quer ter filhos mais, acham que filho é um problema, uma dificuldade. Nós somos frutos de um plano muito bem arquitetado e muito bem desenvolvido, que é um plano contra a natalidade. É um plano que foi colocado em prática já no século passado. Tem um livro que eu comento isso no meu livro Família Fora de Moda, Tempos Modernos, Fé e Paternidade Responsável. Eu explico um pouco desse plano. Este plano de desmotivar as pessoas a terem filhos. Dar aquela ideia de que a família boa, a família legal é a família pequenininha. Lembra da ideia de quando a boneca Barbie foi lançada na década de 60? O modelo para as meninas. Né? A menina independente, bonitinha, com o carrinho dela, executiva, sem nenhum vínculo familiar, nada que pudesse comprometer a vida dela. Né? Olha, você traz o centro da espiritualidade de uma vocação, que é a doação. Né? E eu compreendo, André, dentro dessa visão, que inclusive a fé, há uma compreensão equivocada da fé, porque nós somos tentados dizer, olha, eu tenho fé porque o que eu preciso, Deus me atende, mas fé é um caminho contrário, né? A fé não é para Deus nos servir, a fé é uma virtude a nos levar a abrir a nossa vida para Deus se servir de nós. Né? E nós fazemos essa experiência, eu gostaria que você também pudesse comentar, de ter essa alegria no gesto de amar. Porque Paulo vai lembrar na carta aos Filipenses, alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor, eu repito, alegrai-vos no Senhor. Qual que é a alegria de Deus? É a nossa salvação, né? Como você lembrou, é um Deus que se doa, que se entrega. Então, compreender essa alegria nessa experiência de se doar. Né? Porque para ter, como você, a Karina, 7 filhos, tem que abrir mão, tem que doar, tem que abrir mão. Eu costumo dizer, e essa semana, eu acredito que Deus me utilizou como instrumento, um casal que veio para o atendimento querendo entregar as atividades, né? Porque surgiu uma dificuldade com ter um filho, né? Na hora me veio forte assim,
diga que ajude eles a assumir a possibilidade de ter o segundo filho. Eu disse, olha, vocês não vão entregar nada da comunidade, porque aqui que está a cura de vocês. Vocês precisam abrir, inclusive assumir o caminho de ter o segundo filho. Se vocês tiverem o segundo filho, Deus há de fazer as obras na vida desse filho. Que bonito. E eles choraram e assumiram, padre, nós vamos nos abrir. Parabéns. Então, que você trouxesse um pouco essa experiência dessa alegria e de como que é se repartir, né? E quando a gente faz na fé no sentido, Senhor, eu vou ser seu instrumento, não sei como isso vai acontecer, como vou poder cuidar, mas eu confio que Deus não desampara e vou fazer o caminho. Né? É verdade, né? Há mais alegria em dar do que em receber. Na família também é uma verdade. Quando nós temos a mente embotada de ideias erradas, a gente busca preencher com aquilo que é efêmero, com aquilo que é passageiro. A gente busca preencher com os bens materiais, preencher com o sucesso, a carreira, né, o dinheiro. E a gente perde esta possibilidade fabulosa de alegrar com aquilo que é puro, que é dar a vida, né? De ver um filho desenvolvendo. E mesmo que eu tenha que abrir mão de muita coisa, mas eu vi o meu filho desenvolvendo, eu vi aquela pessoa que foi desejada por Deus sendo criada, virando um ser humano bem desenvolvido e mais, se preparando para ir para o céu e estar com Deus. Então, essa alegria do simples, do dia, do ordinário, né? Daquilo que viver o ordinário de forma extraordinária, né? Ou seja, olhar para o simples da vida, olhar para educar o filho, para preparar como algo fantástico. A gente busca alegria em coisas muito mirabolantes, muito grandes, né? Aí eu vou ficar feliz o dia que eu conseguir aquela casa, ou aquele carro, ou aquele título, ou eu vou ficar feliz o dia que eu fizer aquela viagem. Aí volta da viagem, cadê? Aí vem até a depressão, porque percebemos que aquele bem passageiro não gera uma alegria de verdade na gente. Então, quando nós temos alegria naquilo que é verdadeiro, que é duradouro, a gente vai admirar a alegria, vai admirar os filhos no dia a dia. Né? É verdade, tenho que abrir mão de muita coisa para ter 7 filhos. Né? Mas quanto também Deus não abriu mão por nós, entregou o seu filho por nós. É verdade, então, nós estamos fazendo uma faísca, né? Do que, como diz lá no Cântico dos Cânticos, o amor humano é uma faísca do amor de Javé. Então, o que a gente faz, qualquer gesto de amor de um pai, de uma mãe, é muito pequenininho diante daquilo que Deus fez por nós. Né? Então, nós não podemos ter medo disso. Verdade, não ter medo de nos abrir e nos doar. E essa experiência de se fortalecer nesse amor doação, como padre, sempre deparo nas visitas aos hospitais, as pessoas que estão se despedindo pela idade, e me vem forte agora a imagem de uma família, um senhor, uma família muito conhecida aqui na cidade, empresários, e que o filho disse, padre, vá visitar meu pai. Eu não quero nem mais ver ele, porque eu não quero ver meu pai desse jeito. E quando eu visitei o pai queria ter a família ao lado. Então, ver uma cultura que não sabe ali se doar na dor, que o pai mais queria eram as pessoas presentes. Né? Então, como que faz diferença isso lá também no desfecho da vida. Claro. Né? É o vínculo familiar, é o que realmente importa, o que realmente transforma a gente, o que dá sentido à vida, este vínculo, sabendo que é um plano de Deus. Né? Eu vejo a família, Padre Ernesto, como o mundo quer tentar tirar, a sociedade atual quer tirar o valor da família, falar que a família é um arranjo social, uma maneira das pessoas se arranjarem e que hoje já está falida, eu poderia me arrumar de outra forma. E não é. A família é o primeiro plano de Deus para a humanidade. Né? A gente vai pegar lá na criação do mundo, né? A primeira ordem que Deus deu ao homem foi viver em família. Né? A primeira ordem de ter um vínculo forte familiar, abrir mão até de vínculos anteriores, como deixar pai e mãe, não é abandonar, mas
romper com uma vida para gerar uma outra vida, né? Ter uma única vida, ser uma só carne com outra pessoa. Então, a primeira ordem de Deus é a família. Então, é o primeiro plano e talvez o maior plano de Deus para a humanidade é viver em família. São João Paulo II falava que a família é o laboratório, é a experiência da sociedade. Porque é na família que eu aprendo a viver em sociedade. Por exemplo, na família que eu aprendo a intermediar conflitos, a viver com o diferente, a acatar ordens do pai e da mãe, a obedecer, a servir. A família tem que ensinar o serviço, né? E hoje em dia muitos pais já não fazem isso, né? Os pais, primeiro, não querem ter filhos. Então, a família com poucos filhos, para os filhos viverem em sociedade, aqueles que vêm de família numerosa vivem melhor, sabem lidar com pessoas diferentes, sabem lidar com aquilo que é contra a sua vontade, e não sabem acatar ordens. Os pais já não são firmes, não colocam metas para os filhos, não colocam limites. Então, se a sociedade está desorganizada, são pessoas sem limites, sem obediência, sem meta, é porque isso também está acontecendo na família. E vemos assim uma tendência muito forte nos poderes, né? Poderes, desde político, judiciário, um desfavorecimento a essa constituição familiar. E como você lembra que a família está na essência de Deus. Deus é família, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Deus, para enviar o seu Filho ao mundo, escolheu a vida familiar para se instalar, né? Então, nós somos chamados a nos relacionarmos. E a partir dos valores que nós desenvolvemos na família. Então, vemos forças aí na sociedade. Por que querem assim, atacar a família? Porque a família é o poder dos valores, desenvolver os valores. E na medida que desqualificar a família, fica sem referência. A família é referência. É claro, quem não tem família, totalmente perde a sua referência de mundo. É claro que há situações especiais, pessoas que por um motivo ou outro não conseguiram viver em família, nós entendemos, mas a gente fala da maneira geral, do projeto, o ideal, o plano ideal, né? E realmente há um movimento contra a família. É um forte, movimento que... E nós, cristãos, e aqui católicos, nós precisamos nos posicionar, não ter medo. Vem alguém que fala contra a família, você respeita, mas você se posiciona. Né? Quem ama, respeita. Mas respeitar não significa concordar ou assumir. Né? Se posicionar. Nós somos famílias e a favor da família. E nessa perspectiva, o André também desenvolveu, né? Olha, entra aqui vários livros. Olha que beleza, hein? Deus seja louvado por esse talento. André Parreira, da Carina. Né? Temos aqui, olha essa obra. Vale a pena. Nós em breve teremos aqui na nossa lojinha, aqui na comunidade, né? Então, matrimônio, encontros de preparação, catecumenato matrimonial. Olha outra beleza aqui. Olha para você, casal. Né? Precisamos viver buscando águas mais profundas. Encontros de preparação para a vida matrimonial, na dinâmica paroquial. Aqui também a dimensão do amor. O amor celebrado, compreendendo bem a questão da sexualidade. Às vezes eu, tendo um tom assim, mais descontraído, eu lembro que há casais que viram celibatários depois que casam, né? Viram celibatários. Esse dia um senhor falou, padre, fala mais dessa realidade para ajudar nós. Este livro aí é para ajudar realmente. Este livro é uma realidade... Porque nós encontramos, nesses 20 e poucos anos de contato com casais, encontramos aí casais que, de um lado,
aqueles que para eles nada é errado, tudo pode, nada é pecado, e do outro lado, aqueles que nada é permitido, tudo é pecado. Mas o que, enquanto criatura de Deus, o que Deus espera do casal? Até que ponto o casal pode viver a sua vida íntima de maneira realizadora e também comprometida com o plano de Deus? Então, esse livro vai orientar. O amor celebrado. Eu cheguei a dizer a um casal que eu acompanhei, e que infelizmente separaram, olha, um casal que passa 7 meses sem a relação sexual, está errado. Algo errado, né? Algo errado, né? E depois, quando veio a separação, e aí a esposa, naquele sofrimento, eu disse a ela, olha, você está junto no pecado do seu marido. Está junto, né? Então, que nós pudéssemos conversar um pouco sobre essas obras, né? O que foi te inspirando? E temos aqui também família fora de moda. Poxa, um tema que deve mexer com a gente, né? André, fala um pouco dessas obras, como que o Espírito Santo foi te inspirando. Vamos, né? Então já tem um tempo, né? Tem outras que não estão aqui também. Deus me deu essa vontade de escrever, embora eu seja físico, não sou da área de humanas, né? Mas Deus me deu essa vontade já há muitos anos de falar um pouco, estudar sobre família, escrever. Desde a juventude trabalhamos com jovens, com famílias, né? E comecei a escrever já há muitos anos atrás, né? Os meus primeiros livros nem estão aqui, já estão até esgotados com outra editora. E de um tempo para cá venho dedicando muito à questão da vida familiar, da vida de casal, da vida matrimonial, né? Este livro Família Fora de Moda trata justamente deste plano mundial para dissuadir, para desmotivar as pessoas a terem filhos e entendendo qual que é o compromisso do casal católico diante da vida, né? Da vida no matrimônio, da abertura à vida, entender um pouco a doutrina da igreja, que está na doutrina do matrimônio sobre a abertura à vida. O que o casal se compromete quando ele assume o matrimônio, que tem muita gente que quer ver o matrimônio como self-service, né? Eu vou no restaurante self-service, eu olho para a cara daquela comida, tá boa, vou pegar. Olho para a cara daquela outra, já não quero. Então tem gente que vai para o matrimônio dessa forma, vai no altar, promete tudo bonitinho, decoradinho, promete, mas não vive. Essa parte aqui é legal, eu quero viver. Aquela outra parte me compromete muito, eu já não quero viver. Então, o que o casal assume quando assume um matrimônio? Então, este livro trata um pouquinho, relata a nossa história dos 7 filhos, quantas críticas já recebemos por ter 7 filhos. Depois do 3º filho, o pessoal já não elogiava, já horrorizava com a gente, né? Que cara maluco e tal, como vai fazer? Vai pagar a faculdade, vai criar, é um monte de problema, ninguém vê a beleza de ter filho, raramente alguém elogia hoje em dia. A gente viveu uma jornada de críticas até que as pessoas fossem entendendo o que é a abertura à vida. Depois do livro O Amor Celebrado, o senhor bem colocou a questão da sexualidade para o casal católico. O que o casal católico pode viver na sua vida íntima, né? Lá nós temos um discurso do Papa Pio XII no ano de 51, olha quanto tempo tem, que já falava que a vida íntima, a sexualidade é fonte de alegria e prazer, que o casal não faz nada de mal em buscar este prazer. Então, olha quanto tempo o Papa Pio XII já falou isso, em 51, e até hoje tem gente que vê a vida íntima como um mal que é tolerado, né? Como, de certa forma, um pecado que não é pecado porque tem que gerar a vida. É muito confuso na mente das pessoas isso ainda. Então, nós temos que mostrar a beleza que era a vida íntima, mas é uma beleza comprometida, uma beleza que também gera compromisso. Então, o casal tem que viver a sua vida íntima, tem que estar bem, tem que se relacionar, tem que se satisfazer, mas também lembrando que não é só a diversão, o prazer, mas também tem que ter a dimensão do compromisso. E esse livro traz em 25 perguntas muito diretas, muito assim, francas, claras,
sobre o que o casal pode fazer na vida íntima e o que ele não pode fazer na vida íntima diante da doutrina católica. Olha, Né? esse tema da sexualidade é um tema muito intrigante de realmente compreender se Deus assim criou, ele tem um plano sobre Exatamente. esta dimensão da nossa vida. E compreendendo, André, e você trata nesse livro, que a sexualidade é muito mais do que o sexo. Né? Exatamente. Essa é uma dificuldade no atendimento pastoral. Eu tenho aí 27 anos de padre. Como que eu encontro a dificuldade do casal desenvolver a sexualidade como um jeito de servir. Exatamente. Né? É o carinho, é a palavra, são os gestos. Esse dia eu disse a um casal, ao marido, falei, há quanto tempo você não leva uma flor para sua esposa? Não vamos pensar na rosa, pode ser uma flor muito cara, mas pega uma mais barata, não é o valor econômico, mas é o gesto. Isso é sexualidade. Falei, a mulher, a gente percebe que ela é sensibilidade. E esse homem começou a chorar, né? E deu umas tarefas para ele, ele estava nos acompanhando, precisa fazer, hein? Precisa fazer, precisa melhorar essa sexualidade no sentido de servir. O sexo, eu imagino que é o complemento de uma sexualidade. Exatamente. Até o nome do livro sugere o amor celebrado. O sexo é o momento da celebração de um casal que vive bem sua vida familiar, sua vida íntima, né? O ser homem e o ser mulher. Né? Não é só o ato sexual, a união genital, porque a união genital até os animais fazem e se reproduzem. O que difere o homem, né, do animal? É o amor, né? É a sensibilidade que é colocada de modo antes desse ato sexual. Né? É o se doar inteiramente, integralmente. O querer o outro, a gente retoma naquela ideia do amor que a gente começou falando, é querer o outro bem. Né? Não é só o prazer que o outro pode me dar, mas integralmente, é celebrar que eu quero o bem do outro. Né? E o ato sexual é a celebração daquele momento do casal, uma celebração que também tem compromisso, né, com Deus, com a geração da vida, né, da maneira que o casal seja responsável por aquilo também. Então é muito importante entendermos isso. Esse livro, O Amor Celebrado, o prefácio dele é de um bispo aqui da região, Dom Milton de Barretos. Dom Milton, Dom Milton pregou um retiro para nós. Muito bem. Pessoa de uma espiritualidade admiradora. E ele é que fez o prefácio deste livro deste Dom Milton. Né? São vários padres também que foram os revisores. Aí está o livro apresentado por Dom Milton. Dom Milton aqui, né? Um abraço ao Dom Milton, toda a nossa... todo o nosso respeito ao Dom Milton, Quenan Júnior, bispo de Barretos. Né? Olha, e esses livros aqui, André, para as pessoas conseguirem adquirir, entrar... Isso aqui é da Quadrante? Da né? Quadrante. Da Quadrante, né? Então teriam que... colocar meu nome na internet, André Parreira, vai achar, porque os livros estão aí nas lojas todas, nas lojas de internet mais famosas, né, estão todos ali. E este livro da catequese matrimonial, este aqui de baixo, esse foi o primeiro que o senhor apresentou, que este livro é realmente ele é um guia de trabalho para a catequese matrimonial. Né? Alguém pode estar nos ouvindo e perguntando o que é catequese matrimonial. Isso, é bom. Eu acho que a gente também pode comentar um pouco sobre isso, né? Nós conhecemos muito bem a catequese. Quando a gente fala catequese, vem em nossa mente a catequese da primeira comunhão, né? Ou a catequese de crisma. Então, a catequese é um caminho de formação, um caminho catequético. E hoje falamos também na catequese matrimonial. Agora, não é só hoje que a gente fala de catequese matrimonial. Essa ideia de preparar para o matrimônio já tem mais de 50 anos. Né? Ela começou no Concílio Vaticano II, com a sugestão de uma preparação mais cuidadosa, mais prolongada para o matrimônio. Então, já na década de 70, já tem documentos pedindo que a preparação para o matrimônio não se reduza a poucos momentos, a poucos encontros. Então,
é antigo, o padre, não é? Hoje a gente fala assim, nossa, tem uma novidade aqui na igreja de preparar para o matrimônio. A gente está resgatando algo que estava adormecido, né? O Papa Francisco, de maneira belíssima, vem resgatando. O Papa vem falando de um catecumenato matrimonial. Aí vem como um tom de novidade, um ar de novidade, né? Mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente pega o documento 12 da CNBB, que é do ano de 78, Olha aí. que chama Orientações Pastorais sobre o Matrimônio. Eu acho que é este o nome. De 78, o documento 12, já fala do catecumenato matrimonial em longos encontros para namorados e noivos que pode ser feito na casa das pessoas. Olha que surpresa, em 78 já tínhamos, há 45 anos atrás, já temos no Brasil a orientação. E 45 anos depois, ainda temos cristalizado em muitos locais do Brasil a ideia dos cursos de noivos, né? Que não digo que sejam ruins, mas são poucos, são insuficientes. Né? Quem vai se casar merece algo maior, mais completo, uma catequese com calma. Né? Imagina se eu reunisse os catequistas de Crisma para, num único fim de semana, dar toda a formação para eles. Seria adequado? Não tem como. Né? Eles iriam ter tempo para refletir, para absorver? Não teriam como trabalhar aquilo. E em casal é pior ainda, porque é importante que o casal tenha tempo para, entre eles, dialogarem sobre cada tema que é estudado. Então, é importante a catequese matrimonial, onde cada tema é apresentado de pouco a pouco, e o casal tem um tempo para aprofundar, tem uma tarefa, uma semana, 2 ou 3, para falar daquele tema, um por um. Né? Perfeito. Falando sobre a catequese matrimonial, até uma pergunta. Eu atendi, me vem a imagem agora de um dos casais que atendi agora na Quaresma, e eles estão lutando para ter filhos, né? E partem para os tratamentos, e principalmente o homem me dizia, olha, nós estamos gastando que não podemos, né? Mas eu faço uma cobrança, por que eu não fiz os exames? Eu falo para os meus amigos, ele dizia, que tem que fazer os exames porque eu jamais imaginava que não poderia ter filho, eu que tenho a dificuldade, e a minha esposa quer ter o filho, tem o direito, e eu estou tirando esse direito dela, né? Falei, olha, mas é preciso você compreender que o matrimônio também vai além de se gerar os filhos no ventre. Pense em gerar os filhos. Aliás, no dia do casamento, uma das promessas, aceita receber os filhos que Deus lhes confiar, se Deus quer lhe confiar, e você gerar no coração. Não falou por qual meio que ele vai confiar, né? É verdade. Então, André, essa questão de fazer como que você vê assim, os noivos, antes de assumir o matrimônio, fazem os exames. Eu não sei, isso não me soou bem, para ver se eu estou aberto à vida ou não. Como que você vê isso? Isso é uma questão, eu vejo como uma questão a ser colocada para os noivos de muito diálogo e compreensão. Primeiro, conversar com eles. Olha, ninguém tem a garantia que vocês terão filhos. Vocês estão dispostos a conviver com essa eventualidade? É uma pergunta a ser feita. Vocês vão casar, vão ser um para o outro, até que a morte os separe, na saúde e na doença, né? Mesmo que os filhos não venham, estão dispostos? Ok, estamos, então, acho que o exame não precisa. Né? Agora, se alguém gostaria de conhecer também qual é a realidade, para em cima dela fazer um discernimento, de repente, olha, a chance de ter filho é muito pequena e eu não sei se eu vou conseguir conviver bem com isso. Né? Também é uma realidade para o casal fazer o discernimento prévio. Né? Eu acho de um modo bem transparente. Eu acho que das duas condições ali a gente fala em transparência. Um está disposto a aceitar o que vier, o que eu pessoalmente acho
mais indicado, né? Não, Deus está agindo, né? Vamos colocar na mão de Deus. Se Ele não me der filhos biológicos, eu vou buscar também os filhos do coração, vamos poder ajudar de alguma outra forma. Inclusive no catecismo fala isso, né? Que se é dura, é difícil a realidade de quem não gera os seus filhos, mas nós temos a possibilidade também de auxiliar e adotar. Né? Isso é muito bom para o casal e melhor ainda para quem é adotado. Né? Então é um diálogo. Toda a preparação para o matrimônio tem que ser feita em diálogos reais sobre a vida. Falar de tudo que é assunto. Sobre mim, sobre ela, sobre os pais dela, sobre os meus pais, sobre dinheiro, sobre a vida íntima namoro, também. né? Isso é um namoro, é conhecer o outro. Né? Então, olha, eu não posso ter filho, você vai casar comigo assim mesmo? Vou. Ok, tudo bem. Então vamos casar e vamos buscar os filhos de uma outra fonte. Né? Agora não, eu não dou conta de casar e pensando que meu marido não pode ter filhos. Tudo bem, não estou julgando se o pensamento dela é correto ou não. Mas estou avaliando uma questão muito objetiva que é melhor decidir antes do casamento do que ter um problema depois. Porque aí vem com a questão daquilo que é imoral. Alguns tratamentos de fertilidade superam a barreira da moralidade, né, e tornam tornam o casal como criadores da vida. A gente deixa de ser criatura, quer ser criador da vida, eu quero fabricar a vida. Né? E isso que ela te falou, que ela tem o direito de ter filho, a gente tem que entender que filho não é um direito, é um dom. Está até isso no catecismo. Então, ninguém tem direito de ter filho, mas eu peço a Deus. É um dom que Ele dá para o casal. Como, eu tenho o direito de ser um bom pianista. Não, é um dom que Deus me deu. Né? Então, se eu entendo que o filho é um dom bem-vindo, que eu acolho, né? Então, no casamento, ninguém promete que vai ter filho. Promete que vai aceitar os filhos que Deus enviar. Ninguém promete que vai ter. De repente, Deus não envia. Não. Até esta promessa do casamento é uma promessa bonita, porque fala que você aceita o que Ele enviar. E se Ele não enviou, também tem que aceitar. Então, essa questão, um ato de fé. O casamento é um ato de fé. O matrimônio é um ato de fé. Então, eu tenho realmente que estar disposto a aceitar aquilo. Né? Então, mas se o casal não dá conta de pensar em não ter filho, é melhor que se resolva antes do que criar um problema. A catequese matrimonial também tem este objetivo. A catequese matrimonial também tem que levar os casais até a desistir do casamento. Porque é um discernimento. A palavra central da catequese matrimonial é promover o discernimento. Um conhecimento integral do que é o matrimônio, do compromisso que eu vou aceitar e do que eu vou viver, né, para poder fazer um discernimento. Por isso que a catequese matrimonial não deveria ser feita com um casamento marcado. A igreja pede que seja feita sem marcar o casamento. E nem tem que ser noivo para fazer catequese matrimonial. O que a igreja recomenda atualmente é que todos aqueles que têm o casamento em vista, a igreja chama de candidatos ao matrimônio, todos aqueles que pensam em casamento, eles podem fazer a catequese matrimonial para fazer o seu discernimento. O casal, né? Claro que é o casal, conversar, se conhecer, para entender e daí discernir o passo que vão dar. Olha, muito bem. Nós fazemos, nós como comunidade, a gente espera, marcou o casamento, vamos fazer a preparação, né? E aí fecha um pouco a possibilidade de discernimento, né? Porque quem vai dar um passo atrás, né? Tudo marcado, né? E essa abertura à vida, André, é interessante. Me lembro aqui de duas experiências que a partir do momento que o casal decidiu adotar, daí 1 mês, 2 meses estão grávidos, né? Ou seja, abriu-se a vida, né? Às vezes estão fazendo todo um caminho, mas não estavam abertos. Abriram, a gravidez aconteceu. Um dos casais, me lembro, que ficaram aí 8 anos tentando ter filho, não conseguiram, decidiram adotar, hoje tem 4 filhos. Olha que bonito. Então, é impressionante.
E eles me questionavam, mas por quê, Padre André? Eu falei, olha, foi de fato o momento que vocês abriram a mente, o coração para a vida. E Deus, né, lhe deu a graça de por ser uma família aí de Tem que viver três. nas mãos de Deus, né, padre? Eu lembro de um outro casal que não tiveram filhos, gastaram com os tratamentos. Um dia eu disse para ele, para, né? Como a resposta não está vindo, como pensam em acolher o filho que Deus lhes confiar, né? E aí eles entraram na fila da adoção e quando apareceu 3. Falou, olha, tem aqui, mas são 3 irmãos, não tem como separar, chegou a vez de vocês. E me lembro que o marido me ligou, Padre Ernesto, olha, eu estamos dispostos, mas é 3, não... E convence a minha esposa, olha, liga para ela agora, porque nós temos até o meio-dia para dar a resposta. Convence ela que 3, mas por que porque está com medo de 3? Não, porque tem o colégio, tem... E foi colocando aquelas dificuldades, tem o plano de saúde. Eu disse, olha, vamos rezar? E ao meio-dia eu volto a te ligar. Até o meio-dia Deus vai lhe dar a resposta. E ele tem funcionários, né? E ele foi levar um funcionário de um serviço para o outro e perguntou para o funcionário, você tem filhos? Ele disse, tem 4. Bem, mas como você cuida dos 4? Comida, plano de saúde. Ele falou, criança é assim, você dá um leitinho, passa a manhã toda. E depois, tá com dor, leva no posto de saúde, tentando posto de saúde aqui. Mas como faz roupa? Ganha, a turma dá, porque, vixe, não falta roupa em casa, nossa, e como que... E aí isso mexeu tanto com ele, que foi meu funcionário, ele ganha daquilo que eu ganho. E ele ligou, Padre Ernesto, eu já decidi, vamos acolher. Deus responde, né? Deus responde. Essa questão de confiar na providência divina é muito importante, né? Eu até comento em um dos meus livros, se você pergunta a um ancião, uma pessoa lá que teve 10, 12 filhos, como é que o senhor deu conta? Ele vai falar, meu filho, foi Deus que ajudou. Aí você pergunta para um jovem hoje em dia, mas por que não vai ter mais filhos? Porque eu não dou conta de criar. Então a gente vai vendo o padrão. Um foi Deus que ajudou. O outro, eu não dou conta de criar. Então, olha a referência de cada um. De fato, eu não dou conta de criar nem meio filho. Né? Então, mas aí é Deus realmente que ajuda. Quando a gente se joga na providência divina, acredita que Deus vai amparar, né? E que Deus vai dar o necessário, não o luxo, né? Mas Ele vai dar o necessário para a gente. Porque... principalmente para quem está em dúvida de se abrir a vida, a engravidar ou não, com medo da parte financeira, a gente tem que pensar, olha, é tão grande o valor de uma vida, o valor de uma vida que vai morar no céu com Deus. É tão grande isso que nenhuma dificuldade financeira ou de saúde poderia barrar. Né? Vale a pena ter filho, ainda que seja apertado. Vale a pena ter filho, ainda que seja difícil, porque o valor da vida, o valor do filho é tão grande que nada poderia barrar. A gente não pode ter este medo. Mas vai ficar apertado? Vai. Deus não falou que seria fácil para ninguém. Né? Neste mundo tereis aflições. Né? Teremos mesmo. Né? Não é para ser fácil, não é para ter luxo, né? A vida aqui é passageira, é uma vida de entrega de fato. Mas os filhos estarão conosco no céu por toda a eternidade. Lá eu vou sentir falta daqueles filhos que eu regulei e eu não tive. Verdade, olha, profundo, hein? André, um tema também bastante espinhoso, né? Mas temos que tocar, é na questão dos embriões. É interessante que os casais, ao menos quando me procuram, é quando... lá engravidou, né, teve um filho, desenvolveu, mas ficou lá guardado, né, num laboratório. E aí eles não sabem o que fazer, porque às vezes a mulher não pode ter o outro filho. O que vai fazer com aquele embrião? E olha a gravidade. Eu me lembro de um atendimento onde as pessoas, né, da mesma natureza sexual, né, era um casal. E
ficou grávida. Ou seja, há laboratórios, né? Não sei como que é essa legitimação, a legitimidade, mas que esses embriões que estão lá, eles negociam e tal. Sim. E o casal disse, olha, viemos para batizar. A igreja batiza? Lógico, a igreja ela não nega batismo para ninguém, mas eu fico assim, pasmado, né? Olha assim, você fica guardado o embrião, pode decide não ter, é uma vida, a vida, e há laboratórios que vendem isso aí depois. E depois de um tempo, tem uma palavra pesada, mas se chama descarte. Há um tempo, uma vida útil para ficar lá. É muito triste quando o ser humano brinca de ser Deus. A gente voltando na criação, qual foi o grande pecado no paraíso? Qual foi o pecado de Eva e que levou Adão a pecar junto com ela? Foi não se reconhecer como criatura e querer ser como criador. Ela podia fazer tudo, mas naquela árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, é aquilo que a diferenciava do seu Criador. Eu tinha tudo, mas eu queria ter a inteligência do meu Criador. Então, o pecado de Eva, junto com Adão, é o pecado da soberba, da desobediência, de querer ser como Deus, né? E este pecado está se repetindo no dia de hoje, padre. Olha, eu não posso ter filho. Tudo bem, eu sou criatura. Não veio. Eu posso até fazer um tratamento para estimular a ovulação, para aumentar a minha fertilidade, tratamentos, né? Mas não, eu quero fabricar. Eu tenho direito de ter filho, eu acho que eu tenho direito e eu quero fabricar o meu filho. Aí eu vou entrar pelos métodos artificiais para fabricar o filho. E toda vez que eu tenho aquele encontro do espermatozoide com o óvulo, ali eu tenho, pela biologia, não é pela religião, ali eu tenho uma vida, né? Fecundou. Encontrou, fecundou. É uma vida que está ali. E não dá para ser outra coisa. E pela fé, nós sabemos que toda vez que surge a vida, ali tem uma alma. Nós temos a alma colocada. Então, aquele embrião, este nome bonito, embrião, depois chamam de feto, isso para mim tudo é um único nome, é um bebê. São bebês congelados, filhos de Deus, né? Criaturas de Deus ali que têm alma, né? Que estão ali congeladas, para satisfazer a vontade de um casal que acha que tem o direito de ter um filho. Eu depois descarto 5, 6, 10. Porque na questão no processo são fecundados vários para tentar achar o mais viável, tentar implantar um, se não dá certo, implanta outro, né? Ou seja, vira uma fábrica, um self-service de crianças. Né? E claro que cada filho gerado ali é amado por Deus, porque Deus é tão completo na sua no que ele faz, que um princípio eterno dele houve a fecundação alma a alma, não importa de como foi feito. Né? Às vezes a pessoa é gerada até no estupro, aquele bebê é amado por Deus, tem uma alma, por isso que até o filho de estupro tem que ser preservado, tem direito à vida. É gerado numa situação de um casal que não queria ter filhos, um casal que não sabia o que estava fazendo. Não importa como foi gerada aquela vida, houve a fecundação a uma vida, né, a uma alma, não importa como. Então, da mesma forma que eu não posso abortar um filho de estupro, eu não posso descartar um embrião. Mas a sociedade acha normal descartar embriões, né? E também quer descartar o filho do estupro. Ou seja, a nossa sociedade acha normal brincar com a vida, fabricar ou descartar para satisfazer o meu suposto direito, que não é um direito que eu tenho. Então, os casais deveriam pensar melhor nessa questão, deveriam se colocar como criaturas de Deus e não querer ser como criador, repetindo o pecado de Eva e de Adão, né? E se colocar. A sociedade que não se reconhece como criatura é aquela que afasta Deus de tudo, que vive na soberba, na autossuficiência, no orgulho e não tem espaço para Deus. E não acha alegria verdadeira, como a gente falava no começo também. Não sabe achar alegria naquela vida. E mais uma última observação, né? Às vezes também a gente está invertendo a ordem das coisas.
Então, um recado especialmente para as mulheres, né, para os casais mais jovens aí. Imagina que hoje nós temos as pessoas muito preocupadas nas suas carreiras e no seu dinheiro. Então eu quero começar a minha vida promovendo ao máximo a minha carreira, ter o meu dinheiro, ter a minha casa no padrão tal, ter o meu carro no padrão tal. Eu passo 30, 40 anos da minha vida para fazer um patrimônio. Quando chega aos 40 anos de idade, agora eu tenho o direito de ter filho. E todo aquele dinheiro que você gastou, que você ganhou, você vai gastar agora para tentar ter filho. Como esse casal falava, que está gastando muito, está ficando muito caro. Olha como a gente inverte a natureza. O plano de Deus está subvertido, está invertido, né? Eu poderia inverter, eu poderia ter os filhos mais na juventude, casar mais jovem e depois investir na carreira, na questão profissional, a carreira, o intelecto, não tem vida útil, não tem prazo de validade. A fecundidade tem. E Deus sabe o que faz. Por que a fecundidade tem um prazo de validade? E Deus sabe, porque é melhor para o casal ter filhos mais novos, para tudo, né? Para educar, para acompanhar. Olha, André, você trazendo essa palavra, vai me passando um filme dos meus atendimentos. Me lembro de um em que a pessoa está separada e ela me disse: padre, eu quero ter filho e já tenho o meu embrião guardado e eu vou ter. Então, está guardado, eu sei que até, de fato, é um prazo, eu fico assim, olhando, eu falei, preciso amar essa pessoa, mas dentro da gente dá um sentimento assim de dor, né? De como a pessoa está vendo a vida, né? Até como uma posse. Eu já tenho guardado, né? Eu só estou me estruturando, né? Vou ter sozinha, é algo que a gente vai colocando no coração para Deus nos iluminar. É lógico, sempre amar a pessoa, mas precisamos dizer a verdade, né? Daí a importância da catequese matrimonial e da formação em geral. Entender o compromisso de se abrir a vida no matrimônio, que tem um tempo para isso, da fidelidade ao plano de Deus, me colocar como criatura de Deus. Acho que para a nossa sociedade o que falta é perceber, eu sou criatura de Deus. E a minha alegria é viver o plano de quem me criou. Quando eu saio deste plano, eu não vou encontrar alegria. Verdade. Né? Olha, André, que beleza. Olha, já 52 minutos, né? Que beleza. André, depois nós queremos até ver a possibilidade de marcar aí um dia, um domingo, para vir a gente reunir uns 50 casais, trabalhar bem esse tema, a questão da vida, de como lidar. Acredito que todos esses temas, mas para os casais de hoje, o amor celebrado Sim, a sexualidade, o significado da união, da vida sexual, é muito importante, sim. E vemos no dia de hoje essas duas dificuldades, né? A questão da sexualidade no matrimônio e a economia, né? Sim. São dois desafios, né? André, as pessoas querendo falar com você, você poderia apresentar as redes sociais hoje? Sim. Como entrar em contato com o André Parreira? É muito fácil. As minhas redes sociais são A.L. Parreira. A.L. Parreira. Então, no Instagram é A.L. Parreira, no Facebook é A.L. Parreira, no YouTube é A.L. Parreira. Tudo fácil de me achar. Meu YouTube tem diversas palestras, formações. Né? Tem um bom material lá. No Instagram também. Nós temos um curso que se chama Escola do Matrimônio, com autoridades do Brasil inteiro falando de matrimônio, em temas variados também. Então fica a dica aí, me acompanhe no Instagram, no YouTube, no Facebook também. Que beleza. A.L. Parreira, e você estará conectado com todo esse material, toda essa riqueza, né? Que bom. André, deixe para o nosso público uma mensagem. Hoje é dia do trabalho, do trabalhador, como as famílias são abençoadas com o trabalho e através do trabalho, e a economia na família é fundamental para um equilíbrio no mundo que incentiva tanto o consumo, como é importante hoje celebrar o Dia do Trabalho e celebrar também essa consciência de administrar e não ser administrado, né?
Eu quero aproveitar o Dia do Trabalho e comentar que o trabalho não é um castigo. Muitas pessoas leem aquela parte do Gênesis e fala que por causa do pecado vai viver agora do suor do seu trabalho e acham que o trabalho é um castigo. E não é. Esquecem que a primeira ordem de Deus lá no Jardim do Éden, antes do pecado, era cultivar o Jardim do Éden, tomar conta daquilo. Então o trabalho também é plano de Deus para a gente, porque o trabalho dignifica. É pelo trabalho que eu cuido da família, é pelo trabalho que eu cresço, que eu torno a terra melhor para este momento que a gente está vivendo aqui na terra. Então, valorizar o trabalho, rezar, saber que o trabalho é para manter a minha família. Aproveitando o tema de família, né? O trabalho é para servir a família, não é a família que vai servir ao trabalho. Tem muita família que está servindo ao trabalho. A família fica em segundo plano. O primeiro plano é o trabalho, é o dinheiro, é a promoção, é o título. Cuidado, né? Trabalhemos com alegria, com equilíbrio, com muita disposição, mas sabendo que o grande objetivo do trabalho, além de melhorar a terra, é dar também condições à sua família, né? O trabalho deve servir a família. Olha, guardemos essa palavra. Agradecemos sempre a sua atenção, o seu carinho de abrir esse espaço no seu coração, no seu tempo, e ajude essa mensagem tão valiosa, tão poderosa a chegar a mais corações, né? Ajude a divulgar. Quem ajuda na evangelização tem mérito de evangelizador. Também queremos agradecer muito ao André Parreira e dizer que nós teremos ele em breve aqui também na comunidade para ajudar a fortalecer esta visão do reino voltado à família. Fraterno abraço a todos e um feliz Dia do Trabalho. Também a bênção para todos aqueles que estão em busca do novo emprego, a bênção para todos que geram empregos, todos os trabalhadores, geradores de emprego, e pelo seu emprego, a sua fonte de renda, Deus seja louvado. Fraterno abraço do Padre Ernesto e toda a equipe do Conexão em Fé.